Olá meninas, como vocês estão? Hoje eu vim aqui pra falar um pouquinho mais de mim. O tema que eu decidi hoje compartilhar com vocês é sobre viver fora do Brasil e estudar fora do Brasil. Várias meninas já me perguntaram se eu sou brasileira e comecei falando neste vídeo que sim, eu sou brasileira. E seguramente me perguntam se eu sou brasileira por como eu falo, mas eu acho que respondendo essa tag vocês vão entender um pouco por quê. Então vamos lá, eu tenho as perguntinhas dela aqui, e então eu vou respondendo as perguntas e vou falando um pouco sobre o que eu acho importante e depois falarei um pouco sobre os estudos e assim. Então, primeira pergunta é o nome. Meu nome é Franciele Cavalheiro. Em que país e cidade você mora? Eu moro na Espanha e eu moro na cidade de Vigo, na comunidade de Galícia. Você mora sozinho ou com a sua família? Eu moro com a minha família. Eu vim morar pra cá com os meus pais e meus 2 irmãos. Há quanto tempo reside aí? Eu moro aqui, já vão fazer 7 anos, então essa é uma das razões que eu falo assim um pouquinho mal já o português, porque eu vim morar pra cá, então eu não conhecia nenhum brasileiro. A gente só falava português em casa, mas como eu estava o dia inteiro fora estudando, com os amigos e tudo, era tudo em espanhol. Então isso durante tanto tempo, durante tantos anos, a gente acaba esquecendo e perdendo um pouquinho do idioma da gente. Mas eu tento assim manter o português o mais possível, falar o português a mais quantidade possível de tempo. Já morou em algum outro país? Qual? Não, eu não morei em nenhum outro país, a não ser o Brasil e aqui. E a 6ª pergunta é: qual sua idade? Eu tenho 21 anos e eu vim morar pra cá quando eu tinha 14 anos. Como surgiu a ideia de morar no exterior? Bom, eu tinha um tio que morava aqui já fazia muitos anos e, sei lá, ele sempre chamava a gente pra vir morar pra cá e tal. E como meus pais sempre foram assim, bastante abertos de mente, como, não sei se diz assim, e sempre tiveram assim, sempre tivesse vontade de conhecer coisas novas, a gente sempre, na medida do possível, a gente viajava e tal. Então foi uma oportunidade assim bastante interessante vir morar pra cá, inclusive assim pra gente, pros filhos, né, aprender outro idioma e conhecer novas culturas. Então mais ou menos foi assim como surgiu a ideia. 8ª pergunta: foi difícil conseguir o visto de residência? Para vir, os brasileiros não precisam visto para vir morar para a Espanha, então a gente não precisa de visto. 9ª pergunta: qual a pior situação que você já passou aí? Bom, essa é um pouco difícil de responder, porque eu acho que ao estar num país assim que não é o seu, sempre vão ter coisas que você... Sempre vão ter situações, acho que ruins. Como vão ter muitas coisas boas, também vão ter várias coisas más, porque... por exemplo, quando eu cheguei aqui eu não conhecia ninguém, assim, da minha idade, né? Eu vim com meus pais e tal, mas da minha idade eu não conhecia ninguém. Então, pra mim, assim, foi uma situação bastante difícil, porque quando nós chegamos aqui, tava na época de férias, então não tinha aula. Então eu fiquei como uns 2 meses, assim, sem me relacionar muito com pessoas da minha idade e tal. E no Brasil eu tinha minhas amigas e tava acostumada a vida inteira com elas, então eu acho que assim foi essa transição foi assim um pouco difícil, mas nada que não se possa superar.
A 10ª pergunta é: fale de um ponto turístico que você gosta, fale um pouco sobre ele. Na minha cidade, ela é uma cidade de praia e ela assim, ela é bastante, tem bastante lugares assim para visitar. Mas eu gostaria de falar sobre outra cidade, né? Eu fui de férias no sul da Espanha, eu moro no norte da Espanha, e que é no Mediterrâneo, e eu fui em Málaga e em Benidorm. Tanto as duas cidades eu adorei, eu, sabe, não fiquei só nelas, eu conheci todos os arredores delas, e, nossa, é muito lindo, faz calor, o mar é lindo com as águas translúcidas, as cidades vizinhas também são super lindas, são antiguas, assim, tudo bem bonito e tal, então eu adorei, eu recomendo muito tanto Málaga, que são Málaga e os arredores, né, quanto Benidorm e os seus arredores. A pergunta número 11 fala: você fala a língua local? Acha que é importante aprender? Sim, eu falo a língua local. Aqui na Espanha, como vocês... Bom, não sei se vocês sabem, mas tem várias línguas. Cada comunidade, que é como se fosse aí no Brasil, cada estado, se fala uma língua diferente. Tipo, aqui onde eu moro, a Galícia, fala o espanhol e o galego, que é assim uma língua bem próxima ao português e ao espanhol, antigamente, obviamente antigamente faz muito tempo atrás, era uma língua só que se chamava galaico-português, sim, creio que se chamava assim a língua, e daí que saiu o galego e o português, então ela é um pouco assim estranha, mas bastante próxima à vez. E quando eu comecei a estudar aqui, eu tive que estudar essa língua na escola. E também falo o espanhol, que é a língua oficial. O galego também é a língua oficial, mas sim, eu falo o galego. Tento falar, não falo também como o espanhol, mas um pouquinho a gente fala e entende. E o espanhol. A pergunta número 12. O que pensa do país que você mora? Eles recebem bem os brasileiros? Eu penso que é um país... Não sei como definir. É diferente. A Espanha é bem bonita, tem áreas muito bonitas, tem muitas partes antiguas. Eles recebem bem os brasileiros, com certeza que sim. É diferente, é outra cultura, é outro modo de pensar, é outro modo de ver as coisas, outra maneira de comer, é totalmente diferente. Então eu acho que cada país tem os seus prós e os seus contras, e com certeza todos os países vão ser diferentes. A maneira que de estudar deles é diferente aí do Brasil. Aqui os estudos são mais forçados, aqui eles não são tão independentes tão cedo como aí no Brasil. As pessoas começam a trabalhar mais tarde. Primeiro se estuda, não se trabalha, se estuda à vez. Obviamente tem pessoas que sim, sempre tem as exceções, mas generalizando, as pessoas primeiro estudam e depois trabalham, tipo, primeiro fazem a faculdade, estudam e depois começam a trabalhar, né? Que nem no Brasil que a gente estuda e trabalha à vez. Então, é diferente e vale a pena. Eu acho que vale super a pena conhecer, assim, outras culturas. A 14ª pergunta, não, 13ª. Senti muita falta da família? De que produtos brasileiros sente falta? Pois eu sim que sinto falta da minha família.
Ainda que, como vocês sabem, eu moro aqui com os meus pais e com meus irmãos, então o núcleo familiar por si sim que tá aqui comigo, mas o que o resto da família sim que eu sinto falta. Ainda que vivendo aí no Brasil eu sempre morei longe, porque eu morava em Santa Catarina e ainda que alguns familiares moravam aí, quase todos moravam no Paraná, então a gente sempre ia uma vez ao ano ou assim de férias. Então, ainda que eu sinto falta, mas como eu não vivia perto, não é tão difícil. E produtos brasileiros que eu sinta falta. Pode que eu sinta falta dos produtos da Natura, da Avon, assim, esses perfumes tão gostosos e assim, esses azeites corporais. E logo depois também sinto falta, ainda que parecia uma bobeira, as típicas. Eu sempre fui assim, na hora de comprar material escolar e na escola assim, sempre fui muito assim de, não sei, de comprar tudo assim muito rosa, tudo muito bonitinho e tal. E aqui não tem essas coisas, então eu era acostumada aí cada vez que ia comprar material escolar ou comprar essas coisinhas assim, comprar tudo muito rosa, as folhas decoradas pro fichário e assim. E aqui não tem nada dessas coisas, sabe? Aqui eles escrevem em folha sulfite, sem caderno, sem nada. E assim, tudo muito normal e não tem muita coisa que escolher e tal. Então, quando eu vim pra cá, na hora de começar a estudar, eu senti bastante falta disso. 14ª pergunta é: quais os seus planos para o futuro? Pretende morar aí para sempre? Eu não tenho planos para o futuro. Agora eu tô estudando, eu estudo secretariado aqui. Então, os meus planos agora mesmo é terminar isso e ver se eu não quero seguir estudando outra coisa e assim. Também penso que antes de eu voltar para o Brasil, que eu não sei se eu volto, mas caso um dia eu voltar para o Brasil, penso que ainda tenho que fazer muita coisa por aqui, conhecer a Europa, visitar outros países. Eu também quero, não sei se vai ser possível, né, mas a minha vontade é fazer intercâmbio aqui em um país do norte da Europa para poder aprender inglês, que como eu estudo secretariado, a gente tem que aprender vários idiomas, então ainda que eu estudo inglês aqui, mas eu queria sair fora para aprender o inglês, então eu ainda penso assim, fazer muita coisa antes de voltar pro Brasil, porque uma vez você estando fora do Brasil, é mais fácil você seguir fora, né? Então, eu não sei se algum dia eu vou voltar, mas primeiro eu quero fazer muita coisa aqui antes de voltar. 15ª pergunta. O que tem no país que você mora que você usa no dia a dia e acha que deveria ser implantado no Brasil? Essa pergunta é um pouco difícil pra mim, porque eu não tô muito no dia das coisas que tem aí no Brasil e não. Então, eu não sei o que eu uso aqui que eu acho que deveria ser implantado aí no Brasil. Bom, uma coisa ainda que eu não sei se realmente é isso que é o mais acertado para essa pergunta, mas como não lembro de nada agora mesmo, fico totalmente em branco. Uma coisa que eu uso ao dia a dia, ou seja, todos os dias, é o ônibus aqui. Para ir estudar e para sair e tal. Eu uso muito o ônibus. Aqui é uma coisa, tipo, não é que nem aí no Brasil. Os ônibus aqui, todo mundo usa ônibus, porque andar de carro na cidade é um caos, porque é muita gente, é muito tráfico, então o ônibus se usa muito por todo mundo para se mover dentro da cidade, porque ademais é tudo muito perto, então a gente usa o ônibus para ir daqui e ali e tal. E eu acho que aí no Brasil não se usa tanto ônibus, porque, por exemplo, aqui o ônibus é considerado como uma maneira de transporte mais super usada por todo mundo. Eles são bem equipados, muitos têm internet dentro, com certeza no inverno tem aquecedor, no verão tem ar-condicionado. Os ônibus são bem modernos, inclusive eles assim são
normal, como uma maneira mais de transporte. E eu vejo que aí no Brasil, às vezes, os ônibus ademais aqui passa a cada muito pouco tempo um ônibus, e eu vejo que aí no Brasil, a última vez que eu fui no Brasil, os ônibus pois demoram para chegar, as pessoas acabam se movendo mais em carro, os ônibus assim, obviamente não todos, né, mas são bastante precários, são caros, ademais aqui é muito barato você andar no transporte público. E eu acho que deveria ser mais promocionado aí no Brasil o uso de transporte coletivo, já para ajudar o meio ambiente, sair mais econômicos para todo mundo, evita tráfico na cidade. Então eu acho que isso deveria ser uma ideia que deveria ser implantada aí no Brasil. Só que ainda que eu não sei se essa é a melhor ideia para essa pergunta, mas é isso. 16ª pergunta. Qual sugestão ou dica que você daria para quem gostaria de viver nesse país? Primeiramente, ter uma mentalidade aberta, ter vontade de conhecer novas culturas, ter vontade de conhecer um novo idioma, não vir pra cá pensando que você vai morar como você mora aí no Brasil, que vai ser tudo igual. Não. Ter capacidade de adaptação. É muito importante você vir pra cá e se adaptar à cultura nova, ao idioma, esse idioma novo, não vindo pra cá pensando com a mentalidade, eu vou fazer as coisas como eu fazia no Brasil, eu vou falar português, porque se não me entende, se querem me entender, que me entendam. Eu assim, conheci bastante gente aqui, eu acho que não é a melhor mentalidade para morar fora do Brasil. Eu acho que primeiramente você tem que ter uma mentalidade muito aberta, porque eles vão ter muitas coisas diferentes, vão pensar, muitos assuntos vão pensar diferente, que se pensam aí no Brasil, vão ter ritos diferentes, vai ser tudo diferente. Então você tem que vir com uma mentalidade bastante aberta. Eu acho que essa é a primeira coisa que você tem que ter presente na hora de pensar em viver em qualquer país do mundo, não só aqui na Espanha, senão em qualquer país. E a 17ª pergunta é: se você pudesse descrever em uma palavra a experiência que está vivendo nesse país, qual seria? Diferente? Não sei, essa foi a primeira palavra que me saiu. Eu não tinha pensado nas respostas das perguntas, eu li elas assim um pouco por em cima, assim, não me parei a ler bem cada pergunta. E eu acho que é diferente. É tudo muito diferente, então é diferente. Essa é a palavra que eu acho que melhor descreveria. É diferente. Quando eu vou aí de férias no Brasil também acho que o Brasil tá super diferente. Quando eu vejo pra cá, vejo que tudo tão diferente. Então é diferente. E mostro algumas fotos da cidade que mora. Eu não vou mostrar aqui no vídeo pra vocês as fotos, mas eu tenho um blog que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês, que é francecavalheiro.blogspot.s ou .com.es, alguma coisa assim. Eu vou deixar a direção aqui, senão na caixinha de informação. E eu sempre posto looks do dia, maquiagem e coisas que eu faço, então eu sempre procuro nos looks do dia ir assim, tirar fotos bonitas em algum lugar interessante, né? E compartilhar quando eu viajo, essas coisas. Então vocês podem ver fotos e demais no meu blog. E comentando um pouco sobre os estudos, eu espero que esse vídeo não fique muito largo. Para fazer intercâmbio e essas coisas, que muita gente agora tem muita gente fazendo intercâmbio e tal, ainda que a maioria das pessoas vão para países de fala inglesa, mas algumas dicas que eu posso dar assim de eu estar estudando aqui e tal, ainda que o meu não é um intercâmbio, senão que eu estudo aqui, então é diferente que um intercâmbio, mas muita gente se pergunta, e deveria saber o idioma antes de ir e tal. Eu de falar que quando eu vim pra cá, eu não sabia nenhuma só palavra em espanhol, eu não sabia falar exatamente nada. E
eu demorei como uns... entender um mês e começar a me interactuar com as pessoas, tipo, poder falar alguma coisa assim em 2 meses. Então, mas a maioria das vezes os intercâmbios são de muito poucos tempos, de pouquinhos meses, então eu sim que diria de, se alguma vez fazer intercâmbio, ter uma pequena noção do idioma, poder falar um pouco, entender um pouco para que o intercâmbio se faça mais proveitoso. O ideal para você aprender o idioma com certeza é indo morar nele, isso sem dúvida alguma. E para você sair falando o idioma assim bastante bem e entendendo, sem ter nenhuma noção do idioma, para mim foi em torno de 6 meses estudando aqui. Foi quando eu já tinha, assim, falava bastante bem, entendia bastante bem e já, sabe, já estava bastante bem a coisa, assim. Mas com certeza você sempre vai ter coisas novas para aprender. Eu levo quase 7 anos vivendo aqui e estudando aqui e ainda tenho palavras novas para aprender, pronunciações e várias coisas. Então, a primeira coisa, como eu falei pra vocês antes, é ter uma mentalidade aberta, e eu diria que sim, que seria necessário ter uma pequena noção do idioma se você vai ficar poucos meses, para aproveitar ao máximo o intercâmbio. É muito interessante, você aprende culturas diferentes, você conhece muitas pessoas de muitos lugares diferentes. Eu aqui conheço várias pessoas de vários países, você faz amizade de vários países diferentes. Você aprende o idioma, aprende a se virar um pouco, aprender a andar um pouco sozinha, não depender tanto das amizades, fazer amizades novas. É uma experiência muito interessante, diferente. E assim, pra vir morar, a primeira coisa que ademais você tem que dar em conta, ademais de ter uma mentalidade bastante aberta, é saber que você não vai vir pra cá pra se fazer milionário, porque muita gente, eu vejo que tem essa mentalidade de ir pro exterior, ou ter essa mentalidade que as pessoas que vivem no exterior ganham muito dinheiro e essas coisas. E por onde eu estava, quem tocou o telefone, que essa mentalidade de vir para a Europa para ficar rico e viver bem não existe. Você sim, aqui é mais barato, as coisas são mais baratas, então você tem acesso às coisas mais fácil, porque não são tão caras. A vida aqui não é tão cara, a roupa não é tão cara, os aparelhos eletrônicos não são tão caros, tudo é mais barato. Então você tem acesso às coisas mais fácil, às tecnologias mais fácil, e assim, porque é mais barato. Mas se você vem pra cá, você vai ter que trabalhar igual, incluso às vezes você vai ter que trabalhar mais. Muitas pessoas estão aqui que têm faculdade assim e trabalham limpando, sei lá, limpando casa e assim. A vida do estrangeiro não é fácil, porque para você poder trabalhar da mesma profissão que você tinha aí no Brasil, você tem que convalidar os seus estudos, você tem que legalizar eles para eles serem válidos aqui. Por exemplo, aqui na Espanha, não sei em outros países, mas aqui na Espanha você tem que validar os seus estudos para você poder trabalhar disso aqui. Então, assim, pode que você viva melhor que vive aí no Brasil, pelo que eu falei antes, porque as coisas são mais baratas, porque você tem acesso a tudo mais fácil, mas você vai ter que trabalhar igual, você vai ter que trabalhar muito também, sabe? Ninguém vem aqui e fica rico de um dia para outro. Que eu, assim, conversando com várias pessoas, eu vi que essa é uma mentalidade que se tem aqui. As pessoas que vêm aqui na Europa não ficam ricos, não vêm ficar rico.
Obviamente é isso, que às vezes parece que porque tem um pouco mais de coisas, parece que são mais ricos, mas em realidade não é isso. Senão aqui com as coisas são mais baratas, então com um pouco de dinheiro você já tem acesso a muito mais coisas. Então é isso. Eu espero que eu tenha respondido bem as perguntas e que tenha aclarado dúvidas. Qualquer pergunta que vocês tenham maiores, vocês podem colocar nos comentários que com certeza eu respondo. E se vocês querem que eu fale em outro vídeo algum outro tema sobre morar ou estudar fora, vocês podem me deixar nos comentários que com certeza eu gravo o vídeo respondendo outras dúvidas ou sobre algum outro tema que vocês querem saber daqui, ou sobre, se vocês querem algum vídeo específico sobre algo daqui. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até a próxima. Tchau, tchau!